IPCast é o podcast do professor Calazans, do IPK. Hoje estamos com um convidado, daqui a pouco eu vou apresentá-lo, mas tem muito a ver com esta figura aqui. E vamos contar muitas e boas histórias. Vale a pena você conhecer as histórias de um decano da aviação. Tudo bem? Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. IPCast. Lembrando que o professor Calazans está promovendo alguns cursos, e um dos cursos que eu estou promovendo é gratuitamente, você vai receber as informações, e é um documentário do Mamonas Assassinas. Estamos gravando isso aqui hoje é julho de 2026, estamos no ano de 30 anos de Mamonas Assassinas. E o curso é muito interessante, tem vários módulos, gratuitamente nós estamos disponibilizando um dos módulos sobre o caso Mamonas Assassinas, dentro de uma concepção de perito aeronáutico. É uma concepção bem diferente de tudo aquilo que vocês já têm visto. E esse curso envolve uma investigação jurídica, investigação judicial. Nós vamos trabalhar com muitos casos. Há uma pergunta que nós vamos responder. O Dinho estava ou não na cabine de comando durante o voo ou no voo do acidente? Nós temos algumas argumentações, alguns pontos a serem comentados que serão relevantes. Houve também na época 2000, mais ou menos, no início dos anos 2000, apareceu uns advogados aí que teve uma grande repercussão na mídia, fazendo questionamentos interessantes. Você vai ver que questionamento é esse. E o Ministério Público? O Ministério Público fez algumas perguntas aos controladores que, sabendo responder ou não, teriam consequências incríveis. Então fica aí o convite para você conhecer o nosso curso e ter acesso gratuitamente a esse curso, que é uma promoção da Academia Brasileira de Peritos Aeronáuticos, o qual o nosso convidado faz parte. Para receber as informações sobre o curso e esse módulo, que é gratuitamente, você acessa aí o QR Code, ou então no link, você vai fazer parte do grupo do WhatsApp do professor Calazans, e aí sim vai receber os links para ter acesso a esse módulo ou outro que lhe interessar. Tá bom? E hoje estamos aqui com Clélio, ou melhor, Clélio Pereira. Eu vou fazer uma apresentação aqui bem sucinta e depois ele vai complementar. E mesmo porque se a gente ficar falando do currículo dele aqui, a gente vai ficar 2 dias aqui falando, contando as histórias. Mas este tem história da aviação. Infelizmente, nós vamos ficar aqui 40 minutos, talvez, máximo 50 minutos, 1 hora. E não vai dar para contar todas as histórias. Então, ele selecionou algumas histórias envolvendo a carreira dele. E nós já conversamos aqui em off, tem história, hein? Histórias muito interessantes. Vamos lá, Clélio Pereira, para aquela câmera ali, faça a sua sucinta apresentação para nós entrarmos no assunto. Ok, muito prazer, uma boa tarde a todos. Estou aqui, graças a Deus, na companhia do professor Calazans. Eu já estava devendo essa visita há muito tempo, queria fazer essa visita a ele há muito tempo. E hoje aproveitei a oportunidade de estar aqui na cidade e vou bater um papo aqui com o professor Calazans. Cidade paulista. Você é carioca de nascença, é isso? Sou carioca de nascença. Mas passou um tempo em São Paulo. Passei. Em 1965 eu vim morar aqui. Rapaz, eu estava nascendo, você já estava morando aqui. Eu nasci em 65. Eu estava nascendo, você já estava aqui. O meu pai era funcionário federal, foi lotado para aqui, para São Paulo, e eu fiquei aqui. Depois ele foi transferido para Rondônia, depois Porto Velho, Rondônia, Porto Velho, Brasília, voltou, e eu voltei para o Rio. E depois disso, graças a Deus, São Paulo me deu bons empregos. Já trabalhei aqui umas 4 vezes, baseado aqui pela aviação. O primeiro baseamento meu em São Paulo foi pela Votec, depois pela uma indústria de uma loja de magazine e bancos, e já trabalhei aqui, uma empresa de táxi aéreo também, e já trabalhei aqui algumas vezes. Já fui feliz em São Paulo. Eu digo que já morei em outro país. É mesmo, você mora onde? Nos Estados Unidos? Eu falei, não, morei em São Paulo. Porque aqui realmente é outro país.
É claro, a gente já vai adiantando, a área dele é manutenção de aeronaves, ok? Manutenção tem história. Ele também trabalhou com avião, a aeronave de asa fixa, não é isso? Sim, E trouxe também bandeirante. com a aeronave asa rotativa, que são os helicópteros. Onde você começou a sua atividade como... Você é civil ou militar? Civil. Civil. Ele falou civil, né? Com grande... Não, A gente, é claro que eu estou brincando. Quando e onde você começou eu aí fiz o seu curso? colégio, meu ginásio foi colégio estadual no Rio de Janeiro, que era um colégio técnico, entendeu? Eu Tem fiz- ainda esse colégio? Existe ainda, colégio estadual Ferreira Viana. E lá, foi lá que você fez aviação ou não? Não tem nada a ver. Nada a ver. Ah. E aí eu sempre gostava de mexer, de motor. Eu pegava uma bicicleta e ia lá para o antigo Aeroclube de Manguinhos, em frente ao Instituto Oswaldo Cruz, na Avenida Brasil, no Rio, aonde hoje é a Vila dos Pinheiros. Entendeu? Vila dos Entendi, Pinheiros. só não conheço Vila porque do o Rio de- João, e Vila é. do João, na Avenida Brasil. Ah, E lá tinha uma placa grande assim, ACA, Associação Carioca de Aeromodelismo. E eu pegava a bicicleta, ia com o meu aeromodelismozinho para lá e já Então fica... você foi piloto de aeromodelismo? Foi. Mas daquela de Ah, ficar tá, tonto. tá. Como De que ficar chama? tonto. O control. É com corda, é isso? É Tá com dizendo? cabo, é. É aquele Com cabo, né? que você acaba de Aquilo voar. você tem que ter, não É. tem nada a ver com rádio. Não tinha. Na época não tinha rádio. E você saía de lá feliz da vida porque você saía tonto. Aquilo dói, hein? Eu Dói, vejo- dói, já- dá calo, dá Já calo. estive vendo o É, pessoal fazendo Fazia assim, acrobacia. assim. E aí eu já gostava desse negócio. E ficava observando lá os aviões pousando e tudo. Pousando e decolando. Foi Até aí já o seu aerococcus pegou aí. começou a pegar aí. Aí depois, em 70 e alguma coisa, eu estava aqui em São Paulo. Meu pai estava aqui de volta. E eu vim fazer uma visita ao meu pai. Passar um final de semana aqui com ele, que ele não ia toda semana para o Rio. E houve um acidente no edifício Andraus. Opa, me lembro, hein? Aí ele parou. A viatura, ele estava com a viatura descaracterizada, mas ele parou e eu estava do lado dele. Aí eu fiquei vendo aquilo. E fiquei vendo aqueles helicópteros pousando, decolando. Aquilo me deu uma chamuscada, entendeu? Aí depois no Rio, cismei de aviação, queria fazer avião, ia fazer um estágiozinho, fazer um cursinho na Varig. Aí me disseram, olha, o que está dando dinheiro é helicóptero. Um amigo meu que já faleceu. Era verdade? Era. Tava dando dinheiro mesmo? Tava. Na época não tinha mecânico de helicóptero. A ANAC, o DAC ainda não dava nem a prova para mecânico de helicóptero e não sabia como é que ia dar. Então você fazia a prova de estrutura, só tinha estrutura de avião, ainda não tinha de helicóptero. E esse amigo meu eu conhecia do clube que eu frequentava, o IAT, lá no subúrbio, e ele já estava fazendo um curso dele de piloto. Ele era sargento da aeronáutica, mas já estava fazendo um curso dele, queria sair, da Baixa, da Enê, Deus o tenha. E uma vez ele falou para mim, olha, o que dá dinheiro é helicóptero, por que você não faz manutenção de helicóptero? Aí eu fui ao Santos Dumont. Isso aí? Que ano? 73. 73. Aí eu fui no Santos Dumont, tinha a IAPAC, Escola de Aperfeiçoamento e Preparação de Aeronáutica Civil. Tem essa escola? Não tem mais não, né? Não, acabaram. Acabaram. Como sempre. Eu conheci a PAC, eu não lembro que ano, mas eu não estudei lá não, mas eu estive ao No Rio. Santos Dumont no Galeão já. Santos Dumont. No Barracão, então. Assim, eu conheci a Eu PAC. peguei o Barracão, eu fui feliz, eu peguei o Barracão. Tinha a Casa Pochê, tinha uns livros interessantes, né? Tinha. Uns livros interessantes. Tinha, a professor PAC, Tamandaré, uns livros brancos, né? de navegação, isso. Eu tinha uns cursos É. bons. Né? E a gente estava na aula lá, estava tocando, fazendo o RANAP do YS-11 da Vasco, que ficava do lado do hangar. Aí parava a aula por causa do barulho. Então eu fui lá. Esse amigo meu falou, olha, o que está mandando, quem está dando dinheiro também é mecânico. E ele estava fazendo curso de piloto. Aí eu fui na IAPAC para procurar me formar. Eu falei, escuta, eu queria saber se existe aí, onde é que vai ter curso para mecânico de helicóptero. Ele falou, não tem ainda. Nós estamos formando uma turma agora que vai ser a primeira turma de mecânico de helicóptero. Se você quiser, a gente já fecha aí. Falei, eu quero. Aí me inscrevi. Aí fui fazer a primeira turma oficial da escola de Foi a mecânico. primeira turma? Foi, de mecânico de helicóptero. Professor Chediak, que era da FAB, sargento da FAB, deu baixa, foi cuidar, fez curso de piloto, parece lá fora, foi voar no INCRA e dava aula de manutenção. Era um Belzinho 47, J. Aí fui para a IAPAC. E aí começa a sua vida na aviação. Aí terminei o curso, tirei a carteira provisória. Um belo dia fui fazer uma regata. Eu sempre gostei de velejar, da classe Sniper. Fui fazer uma regata em Niterói, no Yacht Clube de Niterói, e esse Renê estava junto também. E quando nós terminamos a regata, nós fomos ganhar lá o troféu, a medalha e tudo. Esse Renê me chamou no canto e falou assim, olha, aquele ali é o comandante Antônio Nascimento. Ele é que manda na Votec, hein? Fala com ele. Eu falei, não vou falar agora. Na Votec. Votec. Isso foi meu primeiro emprego, foi a Votec.
Falei, não vou falar nada com ele, que o cara está entregando medalha, não tem nada a ver. Mas fiquei com a fisionomia dele marcada. Falei, vou lá segunda-feira. E ganhei uma camiseta da regata. Aí fui para casa no domingo, já cansado. Na segunda-feira de manhã, eu falei, eu vou para o Santos Dumont. Aí fui no Santos Dumont, botei uma roupa e botei a camiseta da regata. Fui no box, no balcão da Votec, tinha um senhor lá, funcionário, seu Galo. Aí eu perguntei, escuta, eu queria falar com o comandante Antônio Nascimento, como é que eu faço para falar com ele? Falei, é aquele ali? Aí eu olhei e falei, é. Ele falou, peraí, vai lá falar com ele. Aí eu cheguei para ele, falei, senhor é o comandante Antônio Nascimento? Sabe por que eu terminei meu curso com a carteira provisória? Eu queria ver se tinha uma vaga. Ele já olhou para minha camiseta, já ficou olhando, né? Ele se lembrou, ele me entregou a medalha um dia antes. Aí falei, que essa camisa você ganhou de quem? Eu falei, não, eu fiz a regata ontem. Aí eu expliquei, falei, eu queria fazer, estou com a carteira provisória aqui, de estrutura de helicóptero, estrutura de avião, motores, pistão e motores da turbina. Eu tinha tirado as 4. Aí falou, você quer ser mecânico mesmo? Eu falei, quero. Mas vai começar como auxiliar. Eu falei, não, sim, eu sei, vou começar como auxiliar. Aí falei, entra aqui. Aí tirou um papel lá, pediu, Galo, tira uma autorização para ele. Eu entrei com ele no Santos Dumont. Fui andando e entramos sentei no helicóptero Hughes 300, que hoje é o Schweizer. Que hoje é o Schweizer. Muito utilizado para inicial de instrução para sim, pilotos. Sim, né? sim, pulverização e ainda tudo. Usa, ainda usa. Não, usa o Schweizer. Ainda usa, Usa o Schweizer. Aí, hotel Alfa Zulu, HAZ, era o prefixo. Sentei no helicóptero, ele decolou, fui para Manguins, onde era a Votec lá. A Votec foi a última que sobreviveu lá do Aeroclube de Manguins, foi a Votec, ficou num hangarzinho lá, em frente ao Instituto Oswaldo Cruz. Aí andei de helicóptero pela primeira vez. Aí conversaram comigo. Você quer trabalhar? Então faz o seguinte, pede demissão de onde você está e vem para cá. E fiquei admitindo. Fazia uma ressalva aqui. Esse comandante Antônio Nascimento foi que levou o Roberto Carlos para passear debaixo do túnel. Ah, foi ele? Tem até um programa do Jô Soares, comandante Antônio Nascimento. Entrevista com ele. Foi ele que me abriu os braços. E aí comecei. E essa foto te lembra alguma coisa aí? Lembra as operações offshore. Offshore, só explicar aí para o povo o que é offshore. Então, eu tenho aqui um helicóptero em pouso, depois eu tenho aqui um helicóptero voando o mar, tá? Aqui depois eu vou falar. O que é offshore? Offshore, fora do continente. Fora do continente. Fora do continente. Então, você era mecânico, trabalhou quanto tempo em offshore? Botar aí 20 anos. Eu quero dizer para você o seguinte... E onshore são as operações que envolvem petróleo dentro. Ou seja, as operações de sismografia. Sismografia no solo, procurar ver se tem petróleo e tudo isso, são as operações onshore. Tem onshore e offshore. A gente quer enfatizar aqui a importância da manutenção e dos mecânicos. Eu já estive voando helicóptero, não sou piloto de helicóptero, mas eu voei várias vezes na capital paulista. Essa é uma foto, né? E a gente vê que quando eu olhava para baixo, aqui não tem direito à autorrotação. Na minha opinião, ele vai complementar. Quando eu digo que não tem direito à autorrotação, é um procedimento de emergência, caso, por exemplo, falhe o motor. E aqui, voando em alto mar, tá? Em alto mar, eu também acredito que as condições de autorrotação e emergência são bem precárias. E quando eu voei lá em São Paulo, foi várias vezes, voo de reportagem, inclusive, eu falava... Aí eu entendia a importância do mecânico. Eu falei, esse negócio que não pode falhar. Tá? E é isso mesmo? Lamentavelmente, tem que ter o mecânico. Muita gente não quer mecânico. Tem muita empresa aí que acha que o mecânico é um mal necessário. A verdade é essa, entendeu? Mal necessário. Que é necessário, mal jamais. Eu, quando era iniciando minha carreira, em 86, de Aéreo Bueiro, e também Paulistinha, várias vezes eu atravessei a Serra da Mantiqueira, indo lá para o sul de Minas. E tinha horário, você olhava para baixo, não tinha local para pouso de emergência. E aí eu tive vários contatos com vários mecânicos, né? Mas eu dei muita importância à manutenção aeronáutica de piloto, melhor de avião. E aqui, né,
Tem voos, é mesmo? Tem voos que saem do offshore, da praia, do continente e leva até 2 horas? Sim, sim. É mesmo? É. Tem. E você já fez muitos voos Sim, desses. eu trabalhei como mecânico de SK61. SK61 é o C-Costa? Sea King, Quantas pessoas? 24 passageiros em poltrona. 24 passageiros. A gente costuma ver aqui em São Paulo o Robson 44, 4 pessoas, o Robson 22, 2 pessoas, um ou mais ali com 5, 6. Quando você fala de um helicóptero com 24 pessoas, parece que é um avião. E tem avião que não leva isso. Exatamente. E hoje não existe mais esse helicóptero, o S61. Já está fora de linha. Agora tem o S92, que é o substituto dele, que já tem operando aí na bacia. Mas leva só 19 passageiros. Quanto? 19 passageiros? 19. Diminuíram. Economia. Para não ter que pagar comissário, então bota 19, porque acima de 19 tem que ter comissário. Tem isso? Acima de 19 passageiros é obrigatória a presença do serviço do comissário. Acima de 18, é por isso que ele tem 19 e leva comissário. Tá. Aí, começa a economia por aí, entendeu? A gente vê que a aviação, eu gosto de aviação, eu reputo a aviação como uma atividade muito interessante, muito segura. Depois, mais à frente, você vai conversar sobre outro motivo, outro caso, mas às vezes a aviação proporciona uma economia porca. Muito porca mesmo. Não é o caso aqui, mas às vezes a gente vê economia para quê? Para que economizar? Tem algumas economias que nós questionamos. Tá? Daqui a pouco ele vai falar uma economia e a manutenção é bem questionada em relação a isso, não é? Sim, sim. A gente vai conversar daqui a pouco, a gente vai mostrar um vídeo onde ele fala aí por que certas situações a economia começa pela manutenção, não é isso? Lógico. Tá? E aqui é um voo perigoso, é um voo de risco, um pouso, uma decolagem da plataforma. O que você tem a dizer para nós? O voo sempre é um voo de risco, a decolagem. Quando a gente fala de risco, muito cuidado, que não é necessariamente perigosa. Né? Muito cuidado. O voo não é perigoso, é um voo de risco, requer muita cautela do piloto. Sim. Tomar cuidado. E aqui não tem autorrotação. Tem autorrotação aqui? Tem. Se você tiver uma pane, você faz. Autorrotação é um pouso de emergência. Você faz uma autorrotação para o mar. Entendeu? Pode fazer. Agora você vai ter que inflar os flutuadores. Agora nós temos helicópteros que, quando posa na água, automaticamente os flutuadores inflam. Agora você faz uma autorrotação direitinho. Se tiver um mar muito bravo, se tiver muito carneirinho, como nós chamamos, cheio de espuma, ele pode tombar e tudo, entendeu? Então é um voo crítico. E a manutenção... Se tiver uma pane qualquer, ele volta para o prato aqui. Agora, se ele estiver voando, tiver uma pane, a ordem é seguir. Não pode voltar para a plataforma. Não volta para a plataforma? Não, porque ali é complicado. Decolou, deu pane... Nariz embaixo e vai embora. E se estiver bem distante, não tem que ir embora para a plataforma? Ou então pousar na água. Ou pousar na água. Se ele liga o mão do motor, tem o risco de ele pousar na plataforma, no prato ali, bater, explodir aquilo tudo. Entendeu? Aí sem chance. Aqui... é o rotor de cauda, né? Então, normalmente, os leigos falam a hélice de trás. Né? Não. É verdade, você como mecânico, é verdade que a estabilidade do helicóptero está ali e se isso falhar, é chão? Não. Isso aí é um anti-torque, né? Para controlar o... Senão, se não tiver isso aí, ele vai girar em sentido contrário da rotação das pás do rotor principal. Se ele perder uma lâmina, alguma coisa do rotor de cauda, ele ainda posa na água. Agora, se posso fazer aqui, ó. Pode. Isso é que você saiu do microfone. Você saiu do microfone, leva o microfone para você, senão não vai sair lá. Isso, depois a gente volta o microfone. Aqui tem um eixo de acionamento para o rotor de cauda. Entendeu? Se esse eixo cisalhar, aí não tem jeito. Se cisalhar é partir e cortar. E aí ele não vai ter comando nenhum. Então, o perigo do rotor de cauda é esse. Se esse eixo cisalhar, não adianta dizer que pousou e fez treinamento, porque não é assim não. Que aí ele vai ficar girando, conforme a gente vê muita filmagem, que ele fica girando, e perde controle. E o piloto não tem como controlar isso? Não. Tá ok o som aí? Tá, né? Dele, né? E, então não é bem assim. Então, dependendo da pane... Você se lembra daquele acidente? Eu voei muito com o Rafael, claro que esse dia eu não estava... No Jockey Club? No Jockey Club, o Águia Dourado, o Rafael, um jornalista... Eu estava aqui. Jornalista da... Band Record. Da Record na época. Da Record. É da Record. O Dato fez muito pelo aquele pouso para que não acontecesse aquele acidente. E o Dato estava junto. O Dato era o piloto da Globo, que morreu esses dias, né? Morreu, coitado. Morreu esses dias. Assassinado.
O Dato era aqui no assalto aqui em São Paulo. O Dato era o piloto da Globo que estava voando e filmou todo o voo, o pouso, né? Você poderia falar alguma coisa? O Dato conversou com ele o tempo todo. Você está na pista. Mas o que foi ali que você Rotor acha? de cauda. O rotor de cauda. Mas você tem uma noção do que tenha sido ali? Ele perdeu, não sei, alguma haste lá que o helicóptero dele tinha haste. Ou houve algum problema de haste que não quebrou. Não quebrou. Só perdeu o controle. Perdeu o controle. E aquele voo, eu inclusive, né? Repito, voei com o Rafael. E ele era muito sério, né? Um cara muito quieto. Eu voei com ele e com o Elcio. Não era piloto, passageiro. E a gente percebe ali que a aeronave estava totalmente descontrolada. Então é um exemplo de problema no rotor de cauda, que a aeronave ficou incontrolável. Porque ele não chegou girando todo, né? Não sei se você lembra do Lembro. Ele não chegou girando todo. E o Dato falando para ele. Eu estava até na fonia, nessa época eu estava voando. Por coincidência. Você estava voando? Estava com o piloto. No dia, na hora ali? Não vi na hora, só escutando a fonia. Ele falou, mas você estava no momento do voo? No mesmo momento do voo, você estava voando? Estava voando, mas então, não naquela área. Então, mas você ouviu a conversa entre o Dato, que era o piloto da Globo? O Dato falando com ele. Olha, você está na pista aí, faz um pouso corrido na pista. Porque estava na pista aqui de areia. Do hipódromo. Do jockey, né? Do jockey. Entendeu? Então você, com aquele problema, você faria uma autorrotação. Mas você conseguiria fazer? Ele não estava assim? Desculpa. Não, ele não estava assim. Tá. Senão ele já tinha ido para o chão de direto. Entendeu? Então ele teria uma possibilidade ainda de amenizar? Teria dele fazer isso, uma autorrotação. Aqui está a pista do hipódromo, faz isso. Fazia um pouso corrido. Na areia, tudo bem. Mas não, ele tentou parar ali do lado de uma casa que tinha dentro do jockey, não sei, uma construção, uma alvenaria. Aí quando ele diminuiu, quando ele tirou a rotação, aí começou a girar, foi aquela... Lembrando que estava o Borracha, que era o cinegrafista, que sobreviveu, né? Até o Borracha, não sei, eu ouvi dizer que ele queria se tornar piloto de helicóptero, não sei se ele já se tornou aí um piloto de helicóptero. Então, vou fazer uma pergunta aqui, hein? O que é mais seguro? É claro que essa pergunta é muito subjetiva. O que é mais seguro? O helicóptero ou o avião? É difícil. O avião você tem mais chance, né, de um problema qualquer, se você tiver uma pane qualquer, que não seja uma pane muito grave, você escolhe um lugar e pousa no terreno. Desde que tenha, né? Desde que tenha um lugar para pousar. Sim. Quando eu sobrevoei a serra, não tinha nem... Agora, é que o helicóptero ele requer menos espaço para pousar, não é isso? Exatamente. Por isso que a hora de voo dele é cara. É um Jeep, né? Ele é um utilitário. Então, se você acender uma luz de turbina, uma luz de limalha, você faz lá, posa na beira da praia, vê qual é a limalha, entendeu? Um campo de futebol, dependendo do local. Campo de futebol. Isso é o que eles mais fazem na época das eleições, posar em campo de futebol. Eles, você sabe quem é. Entendi a vossa mensagem. É o que eles mais fazem. Sem avisar a ANAC, sem avisar ninguém. Aqui eu fiz essa foto hoje no IA. Pousar no mar é possível, mas também é bem arriscado, né? É arriscado. Esse aí não pousa no mar. Esse aí não está com flutuador. Tem que estar com flutuador. Tem. A aeronave, eu vou usar um termo, você confirma comigo se eu estou certo ou errado. Para voar sobre o mar tem que estar maritimada, é isso o termo? Vamos dizer marinizada, né? Vamos dizer isso. E o marinizado, ou seja, tem que ter dispositivos que pousem na água. Sim, os flutuadores, tem que ter a VHF marítimo. Esses flutuadores já estão, não precisa acionar durante o pouso, não, já estão ali instalados. É já isso? Estão ali instalados. Agora já tem uns modernos que se você pousar na água, ele já infla. Fora disso, você aperta o botão lá, infla, entendeu? Tem um que se tocar na água salgada, ele já... Automaticamente? Já infla, automaticamente. Agora uma pergunta aqui. Não falando sobre esse acidente, mas agora nós tivemos há um mês, eu estou gravando em julho de 2026. Um mês atrás, mais ou menos, nós tivemos a colisão entre 2 helicópteros ali no Rio de Janeiro. Não é o caso, a menos que o senhor queira falar alguma coisa sobre o assunto. Mas houve muitas questões, perguntas a respeito de se o helicóptero tem caixa preta. Helicóptero tem caixa preta? Depende da categoria do helicóptero. Aqueles de lá você poderia até instalar. Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente, porque o negócio é caro. Agora, para offshore... É caro? É caro, esse equipamento é caro, caríssimo. E offshore? É obrigado a ter. Então vamos lá, olha que coisa interessante. As pessoas sempre me perguntam, principalmente a gente que trabalha com jornalismo, professor Calazans, esse avião, quando tem um determinado acidente, tinha caixa preta, porque a caixa preta, você tem ali a gravação da conversação do controlador com o piloto, conversação entre os pilotos na cabine, e também os dados do voo, né? Tem a caixa de voice record. Da parte mecânica, da parte do motor. Isso. E a pergunta que as pessoas fazem é,
esse avião é obrigatório ou não? A gente não consegue responder sem antes ver a categoria da aeronave, o tipo de aeronave e saber qual documento ela se encaixa para ver se tinha obrigação ou não. Então, maritimado é uma coisa que eu não sabia. Desculpa, maritimado não. Offshore. Então, no caso, os helicópteros que fazem o voo entre o oceano, o continente e a plataforma são obrigados a ter. Obrigatório. Condição sine qua non. Entendeu? Agora, se você tiver o seu esquilo e quiser botar um gravador de voz, problema seu, é caro. Tem a instalação ideia? é cara. Não tem nem ideia. Você instala, não? O senhor instala, não? Não. Não é a tua área, né? Não, tem que ser uma empresa especializada, entendeu? Uma empresa homologada. Eu fiquei... E vai mexer muito na instalação na parte elétrica da aeronave. A aeronave, deixa eu fazer uma pergunta aqui. A gente sabe que tem São Paulo, nós temos aí, não sei hoje como que está, mas já foi a maior frota do mundo, não é do Brasil, não. Já foi, não sei se... Mas estava entre a primeira, sempre revezando Nova York... São Paulo. Nova York, São Paulo e Tóquio. Fica revezando essas três aí. E nós sabemos que aqui em São Paulo, os grandes executivos não andam mais de carro, de Uber, nada, é só helicóptero. E eles têm, você sabe se eles têm a prática de instalar caixa preta? Não. Que eu saiba, eu não conheço ninguém aqui que tenha caixa preta. Né? Mas tem uma bolacha assim redonda que vai aqui, ó. Você vê a cor laranja. Ela é até complicada, tem que furar, tem que ter chapeador, tem que homologar. Ou seja, tem um procedimento aí, tem um procedimento a ser... Procedimento, E é caro isso. O empresário nem não interessa que ele não vai para o mar. Agora, hoje em dia, as coisas mudaram para offshore. É obrigatório agora ter câmera aí. Isso é recente? Onde essa câmera para filmar o voo, é isso? Filmar a cauda, a parte de cauda toda. Pega a cauda para frente do helicóptero. Obrigado? Isso é recente? E na cabine também tem que ter. A cabine do piloto, do lado de fora ou do lado de dentro? Do lado de dentro. É mesmo? Opa! Pessoal, eu não combinei nada com ele, muitas perguntas que eu estou fazendo, está vindo aqui à toa. Houve uma discussão, um tempo atrás, na aviação internacional, avião principalmente, a necessidade e obrigatoriedade de ter câmera dentro da cabine, que eu acho, minha opinião, depois ele vai falar dele, essencial. Para mim é essencial. Tem muitas coisas que a caixa preta não capta e uma câmera. E essa grita, houve muitos pilotos, associações foram contra, e nos aviões nós não temos hoje, obrigatoriamente, presença e instalação de câmeras. Tem nos órgãos de controle, porque nos órgãos de controle, torre, APP, ACC, tem. Até eu achei muito incoerente. Então, a aviação mundial, internacional, não pode colocar uma câmera dentro que pode filmar aqui. O problema não é o que eles pensam, é a argumentação. Não, privacidade, direito privado e aquilo. Mas para controlador não tem. Só tem direito à privacidade e os pilotos. Então, os controladores, inclusive nós tivemos um acidente no Rio de Janeiro, dia 12 de fevereiro de 2025, onde um Boeing atropela uma viatura ali. Quase tivemos o terceiro maior acidente. Pior que o de Tenerife. Ali quase tivemos. E nós tivemos ali as câmeras dentro da torre, as autoridades aeronáuticas usaram exaustivamente as câmeras para traçar tudo que o controlador fez ou deixou de fazer, e tudo isso foi para o relatório. Não sou contra isso aí. Acho que se é isso que eles querem, tudo bem. A minha indignação é a incoerência. Então, na hora para colocar nos órgãos de controle, tudo bem, e usa isso para fazer a perícia. Não sou contra isso, se assim decidiram. Agora, na aviação, não. Essa incoerência precisa ser arrumada. Então, quer dizer que nós temos essa obrigação de ter. Empresas jovens de petrolíferas aí que vêm para o Brasil, essas que compraram esses poços de petróleo, e eles usam helicópteros nossos, nas de empresas brasileiras, eles exigem, quero a câmera lá, e tem inspeção das empresas para fazer, volta e meia eles vão nos hangares, saber, entendeu? E aí eles exigem, agora exigem. Ar-condicionado, se não estiver funcionando, não decola. Porque o helicóptero é quente, né? Sempre foi quente, calorento. E ele não vai muito lá para cima, né? Então, mas essa exigência do governo ou é da empresa? Não, agora eu não sei se a ANAC já está exigindo essas câmeras.
mas as empresas exigem, então todo mundo agora está vendo com câmera já. Então vamos enfatizar. O Clério está falando que ele sabe, e eu vou pesquisar, tá? Eu vou pesquisar. Então, esta exigência, pelo que ele está falando aqui, não é da ANAC ainda, tá? Não é da ANAC, mas sim das empresas. Você acha que deve ter essa obrigação? Eu acho. Tem uma coisa também que você falou agora aí, que é para uns sérios aqui. Você, se estiver aqui na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, aqui tem lei seca aqui em São Paulo? Lei seca tem? Tem. Se alguém te parar, você vai dar chave de galão, que você não vai assoprar? Tem que soprar, né? Se tiver um médico, ele vai assoprar? Se tiver um brigadeiro, ele não vai ter que assoprar? Por que não pode ter um bafômetro nos aeroportos? Isso aí me perguntaram há pouco tempo, tá? Olha só. Então, só fechar o raciocínio, em relação à Câmara, eu acho essencial, ele também acha essencial, mas eu vou pesquisar a exigência estatal sobre esse caso aí, que eu acho que não tem mais. Eu só queria deixar bem claro que a gente que é da aviação, a gente precisa ter muito cuidado para falar, porque os documentos mudam muito. Quando eu dou entrevista, às vezes o jornalista faz uma pergunta e eu falo, eu preciso pesquisar. E é um caso aqui. A aviação, quem fala assertivamente sobre determinado caso, precisa ter muito cuidado, porque às vezes um regulamento não entrou, ou foi está em vigor, não está em vigor, deixou, né, de estar em vigor, foi revogado e assim por diante. Qual foi a última pergunta que você fez mesmo? Do bafômetro. Do bafômetro. Existe uma pergunta não nacional, internacional, porque os pilotos... E mecânico também, desculpe. E mecânico também. O pessoal da aviação... Vem cá, sopra. Pronto. E teve, agora eu não lembro o caso detalhadamente, não lembro, mas tivemos recentemente um caso, se não me engano, nos Estados Unidos, que os pilotos estavam... No Japão, uma empresa, um piloto japonês, chegou desabotinado no aeroporto, não teve condições nem de entrar. Tá? Então, fica aí a pergunta, você que está assistindo pode concordar ou discordar, mas eu acho interessante. Eu vou falar uma coisinha aqui, hein? O Clério deve ter visto isso. Eu não vi piloto embriagado. Eu não vi, nunca vi, não tenho, né? Mas eu já vi pilotos que tomaram um negocinho ou outro antes de pilotar avião. Isso não quer dizer que eles estivessem embriagados. E aí fica a pergunta. Mas pode estar com reflexo da noite. E diminui, né? No dia mas fica aí, o assunto não era esse, mas já que veio à tona, fica aí essa discussão internacional de detectar, via bafômetro ou outro meio, se um tripulante, não apenas um tripulante, mas um profissional da aviação pode ou não, deve ou não passar por esse teste. Eu vou só te mostrar uma coisa para você. As últimas auditorias que eu fiz em aeronaves, as 4 últimas, todas as aeronaves tinham câmera dentro, porque a exigência do contratante. Então, eu não sei se é obrigatório. Eu faço isso também. Isso auditoria? Então, você, além disso, é auditor também de segurança de voo, é isso? Entendeu? Então, chegava lá, você olha, tem que ter. Tá, então fica aí, eu fico devendo, tá? Fico devendo essa pergunta aí, se em termos de governo, de Estado, existe essa exigência. Mas eu acho interessante as empresas exigirem, já é um ponto positivo. Mas diz que o sindicato acha uma ofensa, que é um constrangimento. Eu não entendo que isso constrangimento. Eu, sinceramente, não consigo. Eu não consigo ver nenhum constrangimento. Eu também não. Se eu não bebi, eu entro na torre de controle. Eu vou lá e assopro e pronto. Eu trabalho na torre e ponto, acabou. Eu também não vejo, entendeu? Agora, eu vou enfatizar minha indignação. Para os controladores, vale câmera. E para os pilotos, não vale. Vamos melhorar essas economias. Manutenção, é igual controlador de tráfego aéreo, entendeu? Tem um iluminado de uma empresa há um ano atrás, que para economizar para a empresa, o mecânico que tem turno da noite nas empresas. Tem um turno da noite, tem um turno durante o dia. Durante o dia ele fica lá trabalhando. Quando ele chegar no hotel, o amigo dele que está de noite já foi trabalhar e ele entra para dormir. Para economizar o hotel, economizar a hospedagem. Você fica o dia todo naquela pista, vai e volta no sol, e abre carenagem, pega aquele vapor todo, entendeu? Que está aqui, isso aqui é reflexo, entendeu? Aí chega na hora, você vai dormir, mas o outro já dormiu. Umas economias, entendeu? Que não tem cabimento, entendeu? Não entra na minha cabeça, Se não dá para fazer empresa aérea ou força aérea, que faça o exército da salvação. Um colega exatamente. Colega meu sempre falava isso. Eu sou que quem isso. não pode ter companhia de aviação faz que nem eu. Vem trabalhar no dos outros.
Está cheio de economista aí, está cheio de economista aí. Tem bastante. Tem empresa que quebra, entendeu? Tem empresa que está se esbarrando aí, não paga 13º aos mecânicos, o salário atrasado. Dizem que o piloto faz voar. O piloto voa, né? E a manutenção faz voar. Como é que você vai admitir um mecânico fazer voar, pois o celular dele está tocando toda hora e a mulher ligando, olha o pagamento, 13º, olha, tem que comprar equipamento, material escolar para as crianças, você não recebeu o teu pagamento, teu plano de saúde foi cancelado, que tem muitas delas aí que há pouco tempo cancelaram o plano de saúde por falta de pagamento. Tem empresa que nem o hotel pagou, dos tripulantes, dos mecânicos, foi embora e deixou um pendura. É complicado, né? Assim é fácil ter. Agora, sabe qual é a mentalidade de uma das contratantes? Nós queremos o menor preço. O menor preço, para mim, é crítico em aviação. O menor preço gira a menor qualidade de segurança de voo, de tudo, entendeu? Aí você vai pedir alguma coisa e diz, olha, nós entramos com esse precinho só para ganhar essa concorrência. E aí começa a economizar hoje na manutenção. Então vamos lá. Mas dizem também, eu já vi até isso no Jornal Nacional, uns diretores de empresas, e muitos deles dizem que não existe almoço de graça. Então aí o negócio a gente vê que como é que fica, né? Menor preço, eu estudei direito administrativo, a gente via os pregões, licitações. Menor preço em aviação me dá até um arrepio. Menor preço. Exatamente, é complicado. Menor preço. E eu não fui mecânico, né? Mas vivendo em aeroclube e hangares por aí, inclusive de empresas grandes, a gente vê a manutenção. Eu acho que podia, minha opinião, não estou nem falando em termos de salário também, mas eu acho que a valorização. A gente vê muito, viu? Eu participei de infinitos simpósios de segurança de voo, muitos, né? E eu acho que deveria ter mais simpósios de segurança de voo relacionado à manutenção. Eu também acho, exatamente. Uma vez eu vi um simpósio, eu não fui ao simpósio, fui até São Paulo, capital, faz tempo, no início de 2000, eu fiquei indignado. Eu falei comigo, eu estou indignado com esse simpósio. Foi o simpósio e eu fiquei indignado. Simpósio de segurança de voo relacionado à manutenção, mas quem palestrou foram aviadores. E o meu amigo, né, um colega meu, ficou indignado. Você faz um simpósio de manutenção, né? E quem dá a palestra eram aviadores que não tinham sido nunca na vida mecânica. Então, precisa melhorar, né? Um voo desse aqui é complicado, né? Não, capital, exemplo, São Paulo é um paliteiro. Você olha para baixo, é um paliteiro, né? Autorotação L ponto é possível? É muita sorte, né? É muito difícil. Vai bater no prato, vai escapulir, vai cair. Eu, quando voava aqui... Você voou aqui em São Paulo? Voei muito aqui. Muito. Posso falar o nome do piloto? Fica à vontade. Voei com meu amigo Malasvazzi. O Malavazzi, cara, foi da Band, não? Não. Eu conheci o Malavazzi, não sei onde. Foi da Casa Bahia, de Mate. Malavazzi, poxa, ele voava. É isso mesmo. Entendeu? Eu conheci o Malavazzi, mas assim, não sei se ele se lembra de mim, veio alguns encontros, porque eu trabalhei no Campo de Marte como controlador de tráfego aéreo, a base ficava ali, não é isso? Então, às vezes, o MOL... Ia lá almoçar com a gente? E eu me lembro de um caso, vários casos, né? Ele serviu um café, um lanche pra gente, foi quando eu conheci o Malavazzi, mas assim, foi um conhecimento muito efêmero, né? Muito rápido. Eu dizia para o Malavazzi, que saudade que eu tenho do mato. O Malavazzi balançava, porque o Malavazzi voa também mato. Voa na Votec. O Malavazzi balançava a cabeça. Eu falei, eu prefiro o mato. A gente posar no beira do rio, se machucar, porque aqui é perigoso. Aqui é perigoso. O pessoal que voa aqui tem seus méritos. A manutenção tem que estar? Tá. Tem que estar tininha, né? Tininha. 100%. Aí o valor da manutenção. Eu repito, como eu valorizo a manutenção. Mas na hora dos empresários não querem, entendeu? Não precisa mecânico não, porque o fabricante diz que não precisa. Primeira coisa que o fabricante diz quando vai vender o helicóptero, isso aí não precisa de mecânico. Aí você cai numa oficina autorizada, como vamos dizer assim, aí eles sentam a bucha, só com a pólvora, entendeu? Isso aqui também é um helicóptero, você sabe que helicóptero é esse? Isso é um AW139. Você quer pousando numa plataforma? Pousando, numa unidade aí. Pousando numa plataforma, tem outra. É possível isso? Plataformas próximas assim? É possível, às vezes, em volta tá cheio de navio, de rebocador. Só lembrando, né? Lembrando que eu estou falando aqui para muitas pessoas que são leigas em aviação, tá? Então aqui eu tenho um trem de pouso, não é isso? Um trem de pouso retrátil, não é isso? Isso. Então helicópteros
não é só esqui, tá? Inclusive, na fraseologia, não vou entrar em detalhes aqui, a fraseologia americana para controlador e piloto tem uns procedimentos sensacionais de separar aeronaves em pouso e também no táxi. E com uma fraseologia específica para quem tem trem de pouso e para quem tem esqui. São coisas fenomenal, cara, fenomenal. Infelizmente, os controladores não dominam esse assunto no Brasil, não dominam. Mas se você tem trem de pouso ou se você tem esqui, algumas operações são diferenciadas. E no caso, a ICA 100, esqueci o número da ICA 100 agora, que fala sobre helicóptero, me deu um branco agora, eu sei todas. Mas essa, eu acho que aí esqueci, não interessa, mas existe um documento pelo DCEA que traz assim alguns termos, alguma fraseologia que infelizmente o controlador e às vezes, né, o piloto também não dominam, tá bom? Já tivemos helicóptero. Desculpa aqui, é AirTax, é táxi aéreo. Existe um procedimento bem interessante, táxi aéreo. Pode falar. Nós já tivemos helicópteros operando em offshore com esqui, tá? Agora que está tudo com trem de pouso. Mas tem alguma restrição? Esqui ou tudo? Não, porque foi ficando obsoleto, entendeu? Porque eram os Bell 212. Mas tem diferença em termos de segurança ou tanto faz? Não, tanto faz. Para manutenção é melhor o esqui, que é menos um problema, né? De hidráulico, dar pane, trocar pneu. Tem os helicópteros 145 que operam também offshore, ainda são de esqui. E aqui, o que é isso aqui? Eita! Isso aí é a Votec, foi a primeira a ter o S61 no Brasil. Você voou Foi como mecânico. Trabalhei como mecânico e fui como comissário. Ah, você foi comissário também de voo? Foi. Por que você foi comissário? Não tem nada a ver ou tem tudo a ver com manutenção? Não. Eu era sou mecânico de helicóptero, né? E tinha um amigo meu, no Santos Dumont, que voava por empresário. E uma vez ele conversou comigo e falou: meu patrão vai comprar um helicóptero. Você quer ir para lá, trabalhar lá? Eu falei: vou, com você eu vou. Aí ele falou: só que tem uma coisa, ele tem um avião aí, de repente eu vou ver se eu te boto para voar o avião, para tu ajudar, que para a gente está muito sacrificante, entendeu? Ter que ir lá atrás e tudo. Se você voaria, eu falei: vou, não tem problema nenhum. Aí fui lá conversar, ele falou: ele aceitou. Eu falei: então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um curso de comissário de voo para ter noção, para não ficar dando furo aí em voo. Aí fui para a IAPAC outra vez. Aí me inscrevi numa turma, fiz o curso e tirei a carteira. Aí esse patrão queria comprar helicóptero, estava tudo certo para comprar helicóptero. E a esposa dele já tinha falado para ele: não quero comissária a bordo. Entendeu? Aí tem esse problema, né? Tem. Rapaz, muito. Eu vou contar continua antes que Aí ele conversou com o patrão dele e falou: olha, inclusive ele pode ajudar, porque ele é mecânico também, né? Ele ajuda no avião, deixa o mecânico de terra aqui, mas ele dá uma mão. No avião, quando a gente for pousar aí fora, vai fazer a documentação, fazer imigração e tudo, ele fica lá vendo óleo, vendo combustível, reabastecimento, diminui o tempo que a gente fica no solo. Aí ele gostou da ideia. E o helicóptero vai ser comprado, vai pintar, já tinha cor, tinha tudo. Aí um dos pousos desse aí, não sei onde foi, em Recife, para fazer a saída, ele falou: o negócio adiantou bem, né? Ele falou: adiantou, por ele aqui, ele está aqui, ele adiantou, eu já corro lá, vou na Polícia Federal, já levo os passaportes, ele está aqui vendo. Então o negócio colou. E iria comprar um Challenge depois. Ele falou: vou comprar um Challenge também. Aí um belo dia eu estou lá. Challenge é outro tipo de avião da Bombardier. Já é maior e tudo. Ele ia comprar o helicóptero, nós íamos na semana seguinte ou no mês seguinte, já para ver o helicóptero lá em Itajubá, ia ser uns quilos. O doutor Ulisses Guimarães morre. Em Paraty, lá na Bahia de Angra. Eu estava voando. Ele morreu ou não, né? Não sei se morreu, não sei o que diz. O Ulisses Guimarães morreu ou mataram, né? Não sei, né? Para mim, viu, eu voei no dia, eu nunca vou me esquecer, saí de Pindamonhangaba, no Aerobueiro, olha só que coisa, hein? Fazendo corajoso também. Navegação, sobrevoando ali a serra, ali no Vale Paraíba ainda. Ele passou por baixo de mim. E eu voltei, parou tudo lá, parou o paredão. Voltei, Pindamonhangaba, no período da manhã, fechamos o aeroclube, não deu voo naquele dia. O Vale Paraíba todinho. Então, para mim, ali, eu não pesquisei esse acidente, não investiguei, mas para mim, ali foi condições meteorológicas adversas. Foi. Paredão, eu falo paredão, é do solo até não sei que nível, aquela nuvem lá. Então, eu voltei, claro que é helicóptero, outra regra, né? Ele avisou que o tempo estava fechado? Outros limites. Então, e cedeu a pressão. Em termos de limites,
Não dá para comparar avião com helicóptero. Mas, mesmo assim, comprometedor. Ele cedeu a pressão, entendeu? Diz que o doutor Luiz Guimarães falou, eu tenho que estar em São Paulo hoje para uma reunião amanhã. Devia falar, então eu vou fazer o seguinte com o senhor. Eu vou deixar o senhor no Santos Dumont, o senhor pega o Eletra e vai para São Paulo, porque daqui não dá para ir para São Paulo. O Rio estava aberto, inclusive. Aí ele foi, bateu com a cauda na água e pronto. Estamos acabando, caminhando para o final. O que é esse aqui? Opa, esse aqui não é o caso. Aqui é você, também num avião. Aqui, o que é isso aqui? Isso aí é o seguinte, o que eu lhe falei sobre a economia porca que sai sempre em cima da manutenção. Isso aqui deve ser 5h30 da manhã, os mecânicos empurrando a escada, essa plataforma, para ir fazer o pré-voo. Eu não vejo necessidade de empurrar isso até lá. Existem uns carrinhos de bateria. Hoje tem carrinho para tudo? O aeroporto é tudo isso agora. Para carregar passageiro e para carregar bagagem. Não pode levar isso. Mas tem carrinho para carregar a escada ou não? É só fazer um gancho lá e pronto. Essa escada não é aí é ruim de você transportar, que a rodinha dela é pequena. Você sai dos potes lá do hangar até lá para levar essa escada. E essa escada é complicada, é alta. Eu subo muito nessa escada. É o exemplo de economia porca. Economia porca. Você dá um banquete de elefante para economizar no palito. Fica esquisito. É o quê? Um banquete? Você faz um banquete de elefante e economiza no palito. Aí não tem jeito. Tá, beleza. E assim nós caminhamos. A nossa entrevista foi rápida hoje, hein? Porque eu pretendo, em outra oportunidade, lembrando, não vai ser o caso hoje, que ele é perito aeronáutico. Tá? Formado pelo Instituto Professor Calazans. Opa, depois nós conversamos. Gostou do curso? Adorei. Já uso e faço de vez em quando, mas uns serviços para alguns advogados aí que tem problema, cliente com helicóptero. Uso. Então, ele pegou toda essa bagagem que ele tem de 40, 30 anos? Quanto tempo? Desde 74. É pouquinho, né? É pouquinho. Tempo. Ainda tem muito que aprender, a verdade tem muito que aprender. Então, ele pegou essa experiência de tantos anos aí, 50 anos, e está agora, depois de tudo isso, aplicando como perito aeronáutico. Nós promulgamos esse curso aí. Tá bom? E aqui é o Clério, então você tem o Clério Pereira, tem um contato dele que é Rio 21 96497 6200. A experiência dele, tem muita coisa para falar. Eu pretendo, uma outra oportunidade, ele vindo do Rio, nós estamos aqui em São Paulo. Ele vindo do Rio, a gente pode falar sobre várias coisas e também sobre o perito aeronáutico. Eu sempre falo, o mecânico não sabe disso. Diante de muitas coisas, tem essa nova atividade que é ser perito aeronáutico. E quando fala perito aeronáutico, acidente. Não necessariamente só acidente. Muitas outras áreas, e nós vamos conversar aqui. Eu já estive acompanhando uma perícia que ele fez pelo telefone, a gente acompanhou. Eu não fui perito do caso, mas acompanhando o que é que ele estava fazendo quando perito. Para mais informações sobre o nosso curso, nós temos alguns módulos gratuitamente. Você pode, QR Code, tá bom? E faz parte do grupo Professor Calazans e receba informações sobre os vários cursos e também o curso gratuitamente que tem o link e o canal do YouTube, fazendo 36. Curtir, compartilhar e comentar. Antes de acabarmos, para aquela câmera ali, dar um abraço, um recado final, e eu peço desculpa por o nosso tempo é exíguo, mas a gente vai, numa outra oportunidade, convidar o nosso amigo aqui para falar mais. Um abraço a todos. Estou aqui à disposição de vocês e à disposição também do professor Calazans, que o curso foi muito útil. O curso que eu fiz aqui foi muito útil e de vez em quando eu estou usando. Então, um abraço a todos e obrigado pela oportunidade. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço. Um abraço. A bordo, né? E tudo de bom. Vai ter próximo, hein? Se Deus quiser. Não sei quando, não temos pressa, mas no próximo vamos falar sobre a perícia aeronáutica, casos que você trabalhou e como que você aplica o conhecimento de mecânico com aquilo que aprendeu no curso de perícia. E é uma nova oportunidade, uma nova atividade para qualquer área da aviação. Um abraço e tudo de bom. Impecável.